eu sou Davi César e vamos à resolução de mais uma questão que esteve no Enem 2023, na prova de linguagens e códigos em inglês, tá certo? A gente tem aqui um texto, um poema, e presta atenção ao título do poema, que vai ser um elemento importante. Sempre preste atenção a elementos como título, fonte, data, porque eles podem trazer dicas e elementos importantes que vão te levar à resposta correta, tá? A gente vê logo no título aí, Spanglish. Então aí a gente já tem uma ideia de convergência, né? De duas línguas, dois idiomas em um só. Spanish, English. Junta os dois, Spanglish. Então isso já dá o tom do que o texto vai trazer. Outra dica importante, tá? Se a gente lê com atenção, a gente percebe que é um texto extremamente metalinguístico. Então ele fala de um tema e ele se utiliza de ferramentas e recursos desse tema na própria composição do texto. Um elemento muito interessante que passa a mensagem por diversos meios, não só nas palavras especificamente, mas na construção e nas entrelinhas e na forma de organização do texto, que também é muito curiosa. Realmente, ele vai falar de Spanglish, misturando as duas línguas, os dois idiomas, no texto em versos como sobre territorio bilingual, las novelas mexicanas, mixing with radio, rock and roll. Então, essa convergência ela é muito latente e é impossível a gente não prestar atenção nisso. Então, já vou dar um spoiler em relação à resposta, tá? Esse texto, na sua centralidade, vai tratar sobre questões linguísticas. Mas somente linguísticas? Não. Tem outras questões também dentro desse texto, mas a gente vai ter que separar o que é acessório e o que é central, tá? Vamos às alternativas. Primeiro, aqui no enunciado, nesse poema de Tato Laviera, o eu lírico destaca uma. Alternativa A, vamos lá. Convergência linguístico-cultural. Gente, mas aí é de cara, né? Eu já ressaltei para vocês no spoiler que a questão linguística é uma questão central aqui nesse texto. E é evidente que a cultura não está dissociada nisso e é muito importante também em diversos elementos que estão aqui no decorrer do texto. Quando a gente fala, por exemplo, da questão musical, da questão também de novelas, por exemplo, audiovisual, quando a gente fala de linguagens e de como essas linguagens se conversam, é claro que a gente está tratando de aspectos muito culturais e como eles se misturam com a língua, né? Então a alternativa A, de cara, já vai ser a nossa alternativa correta. É evidente que com as migrações, né, muito numerosas de vários países, por exemplo, da América do Sul, da América Central, da América Latina como um todo e até da América do Norte, considerando o México como um país nativo de língua espanhola, quando essas migrações ocorrem para os Estados Unidos, por exemplo, ou para algum outro país que tenha a língua inglesa como nativa, essas convergências vão acontecer, tá certo? Então, essa é a alternativa correta. Vamos às outras. A alternativa B, ela também poderia ser considerada, né? Você poderia também ficar na dúvida como correta, porque ó, o lírico destaca uma característica histórico-cultural. É claro que a história também está dentro disso tudo, mas se a gente leva em consideração que o linguístico é muito mais central, a nossa tendência, sem sombra de dúvidas, é marcar a alternativa A e deixar a B de fora. Apesar de a história também ser muito importante, a gente vê que na estrutura e na mensagem que é dita em cada verso, a língua é muito mais central. É só você reparar nesses primeiros 4 versos, tá? Por exemplo, Bicultural Systems fala de língua. Scientific Lexicographical fala de língua. Intertextual Integrations, então são elementos de linguagem conversando com a mensagem desse texto, tá? Alternativa C. Tendência estilístico-literária. Olha, sem sombra de dúvida também, o estilo é muito importante na construção desse texto, porque é um estilo que leva uma assinatura muito clara. Vou misturar o inglês com o espanhol e vou passar uma mensagem com isso. Mas a gente não pode nem chamar isso de tendência. Tendência é aquilo que está novo, que está despontando, que está começando a ser relevante. Na verdade, o que esse texto mostra não é uma tendência, é o resultado de um processo histórico que é longo e que vem de muito tempo. Então, é processo histórico, não é tendência, tá? Alternativa C, eu não marcaria, está incorreta. Alternativa D, discriminação cultural. A
A gente sabe que existe muita discriminação cultural, tá? Mas não é o cerne da questão nesse texto. Na verdade, ele está ressaltando a riqueza quando a gente tem uma convergência linguística. Então, não fala de discriminação nesse texto. A alternativa é censura musical, também não é a questão. A gente tem música, quando a gente vê, por exemplo, o radio rock and roll sendo ressaltado, o hip hop, o street salsa, o Spanish pop, mas tudo isso para enumerar, para ilustrar as consequências positivas e enriquecedoras culturalmente dessa convergência, mas não para falar de censura musical. Por isso que a nossa alternativa correta é a primeira, é a alternativa A, convergência linguístico-cultural. Até a próxima!